Então, boa tarde, sejam bem-vindos todos e todas. Eu queria agradecer a vossa presença. Eu acho que este momento é um momento bastante importante. Queria também agradecer ao António este desafio. O António, quando disse. O António, só para contextualizar, ele vai contextualizar isto tudo. Mas não sou António. Eu hoje estou cheia de António. António, é o Borinho, é o Borinho. Ele agora não quer ser António Cravo, nem António José Cravo, mas ele só quer ser Cravo Borinho. Ela perdeu os óculos há bocado, já está a ver bem. Já não vejo. Não, mas tem de estar o desconto. Ele não quer ser António, quer ser Cravo. Eu só estou habituada também a chamá-lo Cravo. O Cravo tem andado aqui no Salgado. Tem andado aqui no Salgado já há muito, no Salgado da Figueira da Foz. Pronto, mas ele agora já não consegue estar tanto no Salgado, mas isso é devido a questões de saúde. Eu nunca havia andado e sempre deitado. É verdade, é verdade. E o Cravo ficou apaixonado aqui por este espaço, por estes territórios e por estas gentes e por estes marcadores. Temos aqui algumas pessoas que também fazem parte aqui das fotografias, como está aqui o Carlos. Eu também estou lá, mas ele diz que eu estava só na pose, não sei, não estava a trabalhar. Diz que eu não estava a trabalhar. Eu estava a trabalhar, mas dizem que pronto, não tinha aquele movimento de força, não sei. Ela explicou-me depois. Eu expliquei que eu faço tudo assim, de maneira a não dar trabalho, porque nós não gostamos muito de trabalho e temos que ir fazendo as coisas com calma. E também o prazer de trabalhar também tem que fazer parte do nosso dia-a-dia, não temos de levar as coisas com tanto entusiasmo, tanta força. Eu sei que é duro e nós transmitimos também esta dureza e vocês quando verem a exposição vão ver os movimentos que foram captados aqui pela imagem, a dureza do trabalho. E ele andou aqui pelo Salgado e fotografou os marnotes e esta força de trabalho. Depois fez aqui um convite a vocês todos, muitos de vocês, também o desafio de fazerem também aqui, complementarem um livro e terem aqui também uma parte da poesia ligada à parte artística das letras também à fotografia. Eu acho que é muito bom e isto eu costumo dizer que isto que está aqui é uma memória viva e é um documental vivo daqui, deste património que é de nós todos. Porque não é só um património daqui da Figueira da Foz, mas é um património que já pertence a nós todos e está aqui um documental muito importante. Está a tentar ler e a rir-se, estás a ver? Por isso é que eu disse que eu vou meter isto ali, mas já muita gente vai já rir do que está ali escrito. Pronto, eu vou colar em nome do Núcleo Museológico do Sala e agradeço muito. Eu acho que isto é muito importante para estes espaços, trazer aqui as pessoas que gostam deste património da terra, e muitos de vocês são da terra, e isto só dignifica aqui este património. E obrigada. Só podia dizer em casas comigo. Nós vamos casando com as mensagens e telefonemas, é quase todos os dias, isto é quase um casamento. É isto. Vamos ver. É isto que faz por trás deste livro. Durante 5 anos, como diz a Gilda, entre 2016 e 2020, percorri as salinas. Confirmar-me o Carlos e a Gilda, mas em 2018 não se fez saldo. Portanto, dos 5 anos, só 4 foram fotografados. 16, 17, 19 e 20. Em 21 eu já estava com a doença da pele e, portanto, já não fotografava. Portanto, o primeiro agradecimento, se é para o Ecomuseu do Sal, da pessoa da Gilda, porque acolheu a ideia. O segundo agradecimento é para o Paulo Delgado, que é quase um irmão, embora seja muito mais alto do que eu. Está aqui e está a registar tudo. Quem não quiser ser filmado tem que avisar, porque ele vai registar toda a gente. O Paulo Delgado é o pai da exposição, digamos, foi ele que ofereceu a exposição. E depois a vocês, poetas, que ajudaram ou fizeram desta simples mostra fotográfica do que é o Salgado da Figueira
aquilo que se poderia chamar de um contrário. No entanto, eu queria-vos contar esta história porque acho que para mim tudo são histórias. Quando convidei um poeta para fazer parte deste livro, ele perguntou: mas como é que é constituído o livro? E eu disse: o livro é constituído por três partes. Uma de caráter etnográfico, da responsável do Ecomuseu do Sal, a Gilda Saraiva, que explica as diferentes fases de fazer o sal. Uma de fotografia, em que eu demonstro essas diferentes partes, e outra de poesia. E a resposta foi: isso é uma salgalhada. Nem de propósito. Até na definição dele a palavra sal estava lá. Portanto, esta salgalhada que tem um sentido apreciativo, ao mesmo tempo é uma salada. Mas era o que eu queria do livro. Queria que quem gostasse de poesia visse fotografia. Que quem quisesse saber do sal visse fotografia e visse poesia. E não, só os poetas é que veem poesia. Só os fotógrafos veem fotografia. Não. Quis dar ao livro um cunho diferente. Senão não merecia a pena. Porque eu poderia fazer um livro só de fotografia, sem poesia. Poderia fazer um livro de fotografia só com poesia minha, também não queria. Então quis juntar uma comunidade. Para isso, poderíamos uma cúmplice. A minha cúmplice, que é assim que ela aparece na ficha técnica. As fichas técnicas dos meus livros normalmente ou têm uma ficha técnica que é verdade. E, portanto, não é que entre mim e eles há uma cumplicidade de décadas. Portanto, ela foi a minha cúmplice e dizia-me: por que não este, por que não aquele? E o livro, que começou com 120 páginas, acabou com 140. Um gajo, quando arranja cúmplice, normalmente lixa-se. Aconteceu. E, portanto, sem este livro, teria perdido em qualidade, porque perdia muitos poetas que ela trouxe, teria ganho em dimensão, ficaria mais pequeninito. Por outro lado, há uma pessoa que está lá atrás, que é o editor, o Fernando Luz, que é conhecido na Figueira por aqueles que gostam de livros pelo pai da malta. Ele é o pai da malta porquê? Porque ele normalmente trabalha compra aos pacotes, às casas inteiras de livros e de A7, e depois vende-os a um preço que não é nice, é muito nice. E portanto a malta vai lá e depois até estão livros a €1, um gajo é para leve 5, então pagas 4. E mais uma vez o Fernando, como editor aqui, teve essa postura. O Fernando editou o livro. O Fernando, quando alguns falam: nós devíamos ter direito a um livro. Pois, mas deviam ter direito a um livro, deviam ter feito. O Fernando fez mais do que isso. O Fernando pôs para os autores o livro abaixo do preço que ele pagou. Portanto, ele deixa de ser luz para passar a ser mecenas. Mecenas daqueles que querem ler, é o Fernando Mecenas daqueles que querem ler os livros que vende, e é o Fernando Mecenas daqueles que estão a ler este livro. Seria impossível este livro, para quem conhece o preço do mercado livreiro, estar ao preço a que está. Estaria pelo menos nas livrarias a 25. Não vai para as livrarias porque a gente não quer. Este livro vai ser vendido aqui no Ecomuseu do Sal e a quem pedir por mensagem a mim. Agora, aqui eu acabei. Eu quero que tenha noção disto. Agora o Fernando vai trabalhar. Não se pode abrir uma exceção. Para que é que és tu? Para a Quinta da Salina do Morro. Só temos 20. Neste momento estamos com poucos exemplares. Já estou a ter problema. Já estou a ter problema. Já não há livros. Agora qual vai ser o procedimento para passarem aos vossos amigos que não vieram cá? Mas praticamente está, segundo as minhas contas, dos 100 exemplares, para aí 75, que eu estou a ver aqui, pessoas que não estavam contabilizadas, entre 75 e 80 já estão vendidos. O procedimento que se vai seguir é contactam-nos pelo Messenger, querem o livro, dão uma morada, o Fernando vai-me dar o livro, transferem para o Fernando, eu transfiro a morada para o Fernando e o Fernando começa a trabalhar. Chegou à altura. Até agora, ele pagou. Eu e a Elisa trabalhamos. Agora, até nesse sentido que eu quero ter em relação ao livro, agora vamos falar de coisas sérias, eu vou até agora tentar falar de coisas. Em relação ao livro, o livro é acompanhado por uma exposição
e cujo título deriva da minha cúmplice, Sal igual a Sol, foi a Elisa que batizou a Rogério. A sequência que nós temos na exposição é a sequência dos procedimentos habituais no Salgado da Figueira. Haverá o combeirado, a gente explicará o que é o combeirado, haverá um mexer, haverá o achegar, haverá o rer e haverá depois o juntar e finalmente o armazenar, não é, Gilda? Se eu estiver errado, porque eu tenho memória. Já está a juntar ali com a frequência bem. É o juntar. Foi só o juntar. Foi só o juntar. Foi só o juntar. Foi enfeitar ali. É enfeitar. Há um enfeitar ali, porque quando eles põem para cima da. Mas de vez em quando também se junta ao fotógrafo para. Ele já faz umas artistices de tirar junta-se o a fotógrafo. Basicamente é isto. Depois convidámos poetas e eu vou ler, vamos fazer a parte de leitura de poesia, que não será muito longa, mas eu gostava de começar por ler um poema de uma senhora que é da Figueira e que praticamente a Figueira desconhece, que é a Graça Pires. Graça Pires é uma grande poetisa da Figueira e foi convidada e participou alegremente neste livro com este poema em que se vê que ela de facto sabe do que está a falar poeticamente. Não é Página 97. As mãos gretadas, desde muito nova, recordavam-lhe como foi inevitável começar cedo a trabalhar para aprender um ritual imposto quase por herança, ou pela sorte, ou pelo futuro possível. Foi pela primeira vez com a mãe. Aprendeu depressa e sem negligência o ofício que as salinas exigiam. Aos poucos, foi soando em sua pele a salinidade do mar. Possuía no olhar a mais secreta carta cartográfica, onde assinalava os lugares com vestígios de sal. Escutava nas ondas as palavras novas conhecidas: moliço, canastra, safra, flor de sal e tantas outras, que fariam um rosário se as pronunciasse todas. A brancura do sal quase a cegou, de tanto a fixar com amor. Porque, com o tempo, começou a amar o deslumbramento de cada dia em que recuperava a vida inteira, apesar de ser penosa a faina. A brancura do sal quase a cegou, de tanto a fixar com amor. Envelheceu com a sabedoria com que cresceu ao lado da mãe, a trabalhar nas salinas, que lhe gritaram as mãos. No excesso de perturbação, consentiu sempre a posse do seu destino, no repouso íntimo da canseira. Olá a todos. Eu estou de óculos escuros porque está no sal e no sol do caraças. Não, eu estou de óculos escuros porque perdi os meus óculos de ler e só tenho estes escuros graduados. É só por isso. Por estou duas de dioptrias é óculos empréstimo. escuros. Mais não. E aqui os da farmácia também. Não, obrigada, este está bom. Estão ótimos. Para já queria agradecer ao espaço, a esta recepção e a todos os cúmplices que estão aqui, que o Cravo já enumerou, e a alguns poetas que estão aqui na sala que puderam vir cá, que é muito bom ter aqui. E se calhar nós íamos pedir aos poetas que estão aqui para lerem o seu poema. Não é, Cravo? Sim, depois todos. Pronto, então eu vou ler o poema do Cravo, que é... Não era? Nós combinamos uma coisa e depois nunca se respeita.
Poema do Cravo, que é o primeiro, da página 81. Árvore enraizada no mar, mais barco que gente, com sal me escrevo, aguardam-me as raízes. Aproveitas e lês o teu. Luís Aguiar. Quem é que tirar aí uma fotografia ao Luís Aguiar? Está muito bonito. Parabéns a todos. Vou então ler. Eu escrevi primeiro um poema que o Cravo penso que gostou, mas depois disse: eu quero um poema que não tenha relação com as salinas, com o mar, um poema mais do cotidiano. Pronto. E eu aproveitei esse poema que vai sair no meu recente livro, um livro que vai sair em breve, e também é dedicado ao Cravo. Portanto, para esta obra eu escrevi 2 poemas, sendo que é o segundo, e que foi ao encontro daquilo que o Cravo, que é o anfitrião, o promotor deste livro, pretende. E então tem como título Rua das Azálias. Esta era a rua onde a minha avó pendurava a roupa para secar ao sol da primavera. A roupa pingava para o chão, enquanto o cheiro da lexívia revestia de musgo as palavras. A Rua das Azálias é uma viela enegrecida pelos sapatos dos que foram morrendo. Ao longo dos muros brancos, escurecidos pelo sal, sibila o vento das cheiras. Não foi de muito longe que o mar recuou. A sua fonte é um deserto. A memória, resquício do barco, prescruta o último fruto apodrecido. Continuaríamos nestas leituras de autores, mas eu sei que há uma autora que não li e que eu queria ler porque é mais uma figueirense envergonhada. Que é a Fátima Quinteiro. Que é a Fátima Quinteiro. Olá! E que vão ver, para quem conhece a Figueira e não só, a Beira-Mar, está aqui tudo. Não é preciso escrever muito para dizer muito. O poema chama-se, está na página 92, da Alegria. Ao largo do mar, as traineiras eram assediadas por bandos de gaivotas em algazarra. E nós, de mãos em pala, virados ao sol do meio-dia, a mimetizá-las. Éramos então jovens e loucos, nesse tempo, e os nossos corpos molhados brilhavam com as gotas de água do mar, onde ponteavam cristais de sal. Obrigado, Fátima. E agora, antes de continuarmos com os poetas que estão aqui e que vão ler os seus poemas, eu vou só ler aqui um poema da Fátima Val, que não está cá, não pôde vir, mas que tencionava vir, que diz assim: o homem que cultivava sal. E quando a flor de sal surgia, frágil como a pele dos anjos, o homem aproximava-se, tocando a própria sorte. Reparava maravilhado na película quase invisível. O que o mar perdia, o branco guardava. Olhava cada cristal mínimo e dizia para dentro: o muito cabe no pouco. Ajoelhada,
Compreendia como compreendem os santos, os simples, os sábios, os que olham que tudo aparece e desaparece. A verdade não estará no fundo, pensava, mas à superfície, onde o invisível se esmera para deixar um rastro. Seremos nós o sal da terra? Pensava. Se o somos, ninguém o vê. Cumpre-se quando se perde, quando já não está, permanece. Por isso, aproximava-se de novo para tocar o instante do caos a ceder, do signo a nascer, da graça breve. O microfone não está aberto. E eu agora Mas não podes só falar um bocadinho, falar um bocadinho mais ainda dessa cumplicidade do livro. Mais coisinhas a do livro. cumplicidade do livro. Processo. Pronto, Nós sabemos. O processo foi assim. Pronto, eu e o meu cúmplice grave. Há dias em que ele é grave. Há dias em que ele é grave e noutros dias é rosa. Fizemos uma. Mas estamos sempre no meio de flores. Pensámos em alguns poetas que nós gostamos, que conhecemos, e fomos falando com as pessoas. Praticamente todas as pessoas aceitaram. Claro que houve uma altura em que tivemos que parar, porque tornar-se-ia um livro muito grande, mas a verdade é esta. Eu vi o resultado, não é? Porque as pessoas iam lembrando dos poemas e, sinceramente, eu acho que está aqui muita coisa. Vale mesmo a pena. Vale mesmo a pena porque funciona. Portanto, a única coisa que se disse às pessoas era que os poemas tinham que ter uma vez a palavra sal, que era aquela que ia aparecer graficamente, em bold e em letra grande, capital, para criar uma homogeneidade gráfica e que não tinha que ter, para explorar todas as virtualidades da palavra sal, que são inúmeras, não é? E agora, Maria, já que falaste, podes vir ler o teu se você queria ser como na escola, não é logo chamada, é mais ao quadro. Não é sincero. Pronto, sim. Podes falar, sim. Não vamos para a cama juntos. Sim, claro. A questão da imagem e da palavra. Sim, nós tínhamos já uma ideia de como é que graficamente queríamos o livro, tomámos estas opções que eu acho que foram bem tomadas, de termos do lado da fotografia, ter uma página em branco para que a imagem não fosse perturbada pelas palavras, de ter os poemas todos seguidos e de ser um livro com uma leveza, uma simplicidade muito grande. E funcionou, claro que depois arranjamos um gráfico que fez a parte técnica, mas as coisas já estavam muito interessantes. Pronto, já estavam decididas. E pronto, e foi fixe de fazer. Maria, qual é que Está no letra e olha, os meus são bons. É assim, são um bocado escuros, mas tirando isso, é isso. Não, consegues. Pronto, então, na sequência do que o Isaguiar disse, eu também enviei um texto que foi chumbado todo. Não foi chumbado. O sal é um tema que me é querido. Eu tenho um livro que se chama Sal de Prata, de uma coletânea de 5 livros sobre a Figueira.
que é o ciclo da prata. E quando vi o tema do sal, não é? E ele disse, foi um inédito. E vinha eu da estação à minha casa, são 2 km, portanto sempre que eu vou a Coimbra, 4 km por dia, pelo menos, são 2 km para cá, e vinha eu, resolvi vir pelo mar, que às vezes entro, em vez de ir para a vida, entro e venho por dentro do mar. E de repente foi assim, foi mesmo caminhando, que aparece isto, com 3 pedrinhas apenas. Com 3 pedrinhas apenas se escreve a palavra sal, a de saborear, a de armazenar e a de limpar. Maria Adelina. Sim, vocês. A outra. Eu tenho aqui o livro, não precisas de livro, está na letra M, não é? Não é isso. Também tens problemas de aula. Se ela a ler, porque ela lê muito melhor do que eu. Tá bom. Vamos ouvi-la. Vamos a isto. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite aos 2 cúmplices. É um gosto, um prazer pessoal, uma alegria, um privilégio estar aqui. A meu irmão António, em dia de seu aniversário. Era dele o corpo agora esgrimido de cicatrizes expostas à dor, à sua escrita nele, secura de uma tinta ao sol do meio-dia, magoado, segue nas linhas esquerdas da sua íntima, sanguínea via. Vai. É dele o corpo tatuado de estigmas postos à pele, onde antes era carne lúcida, onde antes era voragem de águas e sal. Marca, muito mais do que uma superfície, o trilho vital. Olha-se, vê-se um deserto de veios e a secura das veias no átrio. Só as mãos e o gesto sobrevivem à antiga nudez do homem, coberta de azul e éter, onde apenas as iniciais do seu nome se cosem, memória de uma vida. A cada incisão, o sulco e a certeza do corpo que espera a última tatuagem. A reinscrição do seu nome num livro onde à primeira hora soube-se letrar 2 iniciais, a do primeiro e a do último nome. Nesse dia percebeu que sabia ler. Eu, se calhar, para amenizar agora aqui o ambiente e por uma questão de vingança, ia ler o poema da minha cúmplice, que se chama Laiteria. Gosto de cães de loiça que abanam a cabeça na parte de trás dos automóveis. Gosto de torneiras de ouro machetadas a diamantes, das tampas de sanitas forradas à alcatifa, dos galos de Barcelos da Vasconcelos, do sol das lágrimas do Fernando, das Torres Eiffel em miniatura. Gosto de Portugal. Depois de todos estes likes, até gostaria de ressuscitar ao terceiro dia. Só uma crista. Não vamos fazer a roda. Pronto, quero agradecer ao Carlos e à Elisa. Eu sou o Paulo Filipe Matos, o Paulo Matos. Eu depois aqui o Paulo Filipe Matos e bem. Ando ali a trabalhar. Eu sou do Porto. Conheço aqui alguém de vista, pelas redes. Luís Aguiar. E do que vi até agora é admirável. Eu vou ler o poema que escrevi então. Ai, como te dizes de ti sozinho, talvez um corpo nas manhãs. Perdão, não. Como te dizes de ti sozinho, talvez um corpo nas mais secas manhãs, maior silêncio. Uma maneira ou em cada sul, de cada rio ou na hora branca do sol.
Um rasgo límpido no olhar, que de ti ao fundo do mar, não sou grande dizer. Ao fundo do mar, Não faças essa aí infeliz. tem que ser. João vai para o restaurante que é a seguir. Mas mais PDF. No Canva, já está a seguir. Pode ser realmente mais inferior ao dano, mas perderia uma coisa. Boa tarde. Três coisas pequenas, tá? Primeiro, obrigado a Deus pelo convite. Segundo, não vale a pena seguirem pelo livro, porque isto nunca funciona igual. Terceiro, a Elisa também foi minha cúmplice, porque este poema, como sempre, aliás, ou a tendência para, era longuíssimo. E a Elisa, que tem assim um jeito para a colagem do corte, transformou o que era longo numa coisa mais curta e talvez mais ligeira. Eu e a Fátima percebemos muito de tesouras, não é, Fátima? Tesoura e cola. Isso quer dizer. O gato Sal ensarilha-se nas unhas, espreguiça-se no ponto zero do cio, escaldar de frio, ar do ensino, poder de uma linha vazio, de pinturas chinesas debaixo da mesa. Chamei-te. Sal. Sal. Chamei-te. Sal. Administrativamente, como quem chama a chuva, ou a brancura do calafrio. Água na boca como se fosse longa a carreira. Chamei-te. Sal. Julguei que comia da tua ração equitativamente. Salmão seco com palha. Dividido pelos dois, a soma nula. Desde os carnos tempos de Demócrito, foi sempre assim. Depois percebi que há míngua ainda a democracia de ociosos e pedrastos, oligárquicos, ameaços apocalípticos. Mas vou mudar de novo. Deu-te para dares em fascista, arranhas na língua, focas na guarda. Como não sendo enganas, me deslizas na camisa, depois o quarto, depois na pata em cima. E eu gosto. De sal a sol, absoluto, um passo, um pulo e um trono sobre as minhas omoplatas. Riscas-me a saliva, não beijas. Ordenas-me os olhos vendados e eu permito. Chamas-me, sal, e eu obedeço. Mordes-me o pelo do pescoço e nem sinal de repúdio. Arrancas-me pedaços um a um até ser só tu. Senhor, diz cá. E nas palavras que tornaste sem abrigo, mesmo que faça de rato, enjoo-te. Encheste de alarmes os meus sapatos. Expulsaste-me do franzido paraíso da tua caixa. Vigias-me, arquivas-me, chamas-me, sal, e eu obedeço. Vou só fazer um pequeno corte depois do poema longo. Vamos fazer um cocktail pequenino. De Leonor Ribeiro.
Ó sopa salgada, quanto do teu sal? É porque eu me distraí, salguei mal. É um projeto engraçado de poesia que associa a poesia com a gravura, e a Leonor teve o cuidado de mandar a gravura em JPEG para poder ser feito. Portanto, tudo isto foi feito com muito carinho por todos. Foi respeitado o layout, o design que cada um trouxe ao poema. E eu contar só um pequeno episódio, por causa das cumplicidades. Houve um revisor que eu pedi, um amigo meu que é escritor, e com quem costumo almoçar nas semanas em que almoçamos 2 vezes por semana, aos planos do pedido ao Carlos, por favor, rever. Eu disse, não encontrei erros, mas encontrei lá uns traços muito compridos. Aquilo utiliza-se na poesia, vocês poetas são de caralho. É mesmo assim, o resto é de português não lê. João, Fernando, André, calma, meu câmara. É que está aí uma frase em árabe, pai, eu chamei É árabe, capim. Obrigado a todos, as nações e presentes. Obrigado por este trabalho que nos dá. E começo com uma história breve, mas muito importante, de um dos soberanos, um dos reis, e estando à mesa com a filha diz: oh pai, o pai é o sal da minha vida. E ele ficou muito irritado. Disse: eu sal, eu sou rei, sou o sal, o que é isso? Então ela combina com os serventes, os servos, os cozinheiros, para retirarem o sal das refeições. E ela começou agora a sentir a comida estranha e disse: mas está a faltar alguma coisa, estes pratos não estão nada bom. Passado um tempo a filha diz: olha, por isso eu tinha dito que era o sal da sua vida. Então esta coisa que tão simples, mas tão importante para o nosso processo de humanização. Senão mesmo como está neste poema, como escolher aqui, e é a frase bíblica, devíamos ser o sal do mundo. É um fragmento de um poema que retrata a terrível história da humanidade. E a Elisa fez aqui um trabalho muito interessante, criou um segundo poema, uma camada de um poema que é um poema. Terra sublimada. No coração telúrico, a sul do sal do sol, a terra morta, crianças comendo quartem, gentes bebendo sede, alienígenas magrinhos, amarelinhos, semidescamisados. M23, estudantes, teólogos, vidas secas, publicando a gramática do medo, combinado e desigual. Na Catedral dos Estados Desunidos, Palestina recebe línguas de fogo da Terra Santa. Só que é santo e às vezes é feio, faz favor. Não, Santos não passou. Santos não sei nada. É mais para que a luz. Anda lá. É bastante. Eu não veio deixar aqui do presente com o cravo, que escreveu aqui na dedicatória. Amigos há mais de 40 e 40. 40 era o número da matemática em Coimbra, onde o dedicado original começou no início dos anos 80. O poema é um pouquinho. Janela aberta. Deve ser janela aberta que está aqui. Janela aberta para entrar o sal da manhã. E entro outra vez em ti.
sal do suor nosso. Agora, antes de passarmos à Júlia Léo, que vai ler o seu poema, eu não desisto só, depois pronto, para terminar, para falarmos um bocado assim, eu não desisto só a ler um poema de um poeta. Convidámos também poetas que são muito novos e, portanto, não têm livros publicados. E este poema que eu vou ler, do Alexandre Diniz, é o seu primeiro poema publicado e acho que, pronto, teve muita sorte porque está muito bem acompanhado por outros poetas. Ele chama-se Alexandre Diniz, é um fragmento de um poema maior e chama-se Voltar a Casa. Como se estivesse numa pressa para a morte, acordo mais um dia em meu corpo cadáver para a minha vida bastarda e saboreio o deleite de ser angústia em carne viva e sal, vísceras de esperança em algodar sem fundo para amanhar o futuro. A palavra A-M-O-R, amor, na ponta da língua, pronta para se dissolver novamente no suco gástrico da solidão. Ouvido com tímpano em riste para detectar a frequência dessa mesma palavra que me dá reconhecimento, sentido de identidade, sol resplandecente, a corar em minha cara a troco de nada. Eu quero dizer Júlia-se, por favor, venha ao ponto. Ora bem, então o poema que eu fiz, a história já foi contada pelo João, eu que não conhecia o poema. Não faz mal. Eu também tinha um poema sobre o sal que não era inédito, e depois assim de um dia para o outro fiz este poema. Porque eu pensei, eu gostava de ter escrito um poema sobre os trabalhadores das salinas, mas não tinha na altura conhecimento para poder fazer um poema verdadeiro sobre isso. Primeiro de uma história realmente que me contavam quando era pequeno, que é um conto de Gripe, que é a história da princesa que guardava patos. E que é exatamente essa história, um rei que tinha 3 filhas. Bem, eu vou ler. Eu fiz um romance tradicional a partir dessa história, que tem um refrão que as pessoas até conhecem, que é pata aqui, pata ali, filha de rei a guardar patos, foi coisa que eu nunca vi. Algumas pessoas conhecem essa história da sua infância. O sal é uma coisa muito importante. Eu gosto muito de sal. Ponho bastante sal na comida, sai à minha mãe. Tenho várias amigas que me controlam e que não querem ter sal. O sal está muito mal visto hoje em dia, mas temos que nos lembrar que o sal foi muito importante, porque o sal é que salvou os marinheiros que iam no mar, que tinham de conservar as coisas. O sal é que nos trouxe o bacalhau e realmente o sal é um desinfetante e é um tempero importantíssimo. E portanto, agora com estas novas modas que há, não se pode comer isto, não se pode comer aquilo, o pão é insosso, é tudo insosso, a manteiga é insossa e não sabe nada. E não exageremos, porque o sal também faz falta. Portanto, é essa a ideia daquilo que eu escrevo. Romance atualizado da princesa que guardava patos. Uma princesa era expulsa do palácio por seu pai, só por ter escondido que o amava como sal. Sacrilégio, gritou o rei. As outras filhas me queriam como ao ouro ou à platina.
jovem mimada, só esse amor tu me tinhas. Numa quinta, onde os donos por favor a recebiam, do rei seu pai bem escondida, a guardar patos cantava, ela assim, triste e mofina. Pata aqui e pata ali, filha de rei a guardar patos, para malvada sorte minha, foi coisa que eu nunca vi. Mas o rei, andando à caça, se vem a perder um dia. Logo vai parar à casa dos anos que ela servia. Exausto de fome e sede, já quase que se esvaía. E por ordem dos seus anos, já a princesa o servia. Escondida em capuz e capa, o rei não a conhecia. Travessas chegam à mesa das mais finas iguarias, mas para grande surpresa, todas elas tão insossas que o rei se desiludia e, enjoado, o que provava não comia. Manda vir a cozinheira para que seja admoestada. Cai o capuz, mais a capa, por baixo seda lavrada. Logo o rei a reconhece e as saudades vai matando. Então, para ser perdoado, a jorna manda dobrar aos que andavam trabalhando nas salinas do reinado. E assim se dá por fim este poema sobre o sal. Seria o mundo mais lindo se este fim fosse real. Antes de entrarmos na reta final, foi hoje de manhã, num comentário que fiz uma publicação sobre a divulgação do que se passava hoje à tarde, e de repente há um comentário de um sujeito que diz: quem são os poetas? E eu respondi: são 58. Foi o perfil do homem. Era inglês, era português em Inglaterra e era editor. Estão a ver o que é que ele queria? Eu disse: mas não era isso que eu queria, eram os nomes. Eu pensei que eu não percebi. Eu não percebi. Domínio, traz os montes ao Algarve, não sei o quê, não sei onde, e responde na atividade dos Açores. E dos Açores, eu, dos Açores e da Madeira, dos Açores e da Madeira, Angola, do Brasil, da Colômbia, porque temos a Laura Mendinoé, que é colombiana, Angola, de Angola, já disse, Brasil, brasileiros a residirem cá, e brasileiros que mandaram do Brasil para cá. Portanto, houve aqui sim uma tentativa também de jogar com uma comunidade de língua lusófona, do português, que não é chamada língua geral do água geral. O português. E da Colômbia, há um português de Coimbra, que é o Miguel Barreto Henriques, que é professor na Colômbia, na Pontifícia de Cúcuta, e que quem não o conhece eu aconselho vivamente. É um grande poeta. E o Miguel queria um poema, e disse: pá, isso é um mês e tal que eu levo a escrever um poema, não consigo, não tenho tempo, não sei o quê. Mas tenho aqui uma coisa iniciada, pá, e vou ver se consigo acabar a tempo de te mandar. E mandou. Aliás, ele teve uma intervenção na TSF aqui há dias sobre as eleições na Colômbia, e o parecer era dele, era a opinião era de Miguel. E Miguel escreveu isto: que se derrama o céu, a carne e a terra, em mar, sal, chuva, lava e esperma. Talvez o Big Bang não tenha sido nada mais do que uma ejaculação do universo com o espírito de Deus. E agora, para acabar, e já agradecendo a todos a presença, a recepção, a amabilidade, a gentileza, a bondade de terem estado aqui, vou ler o último poema deste livro, do Sal igual a Sol, que é um poema do Vladimir Vaz Mourão, que coitada aparece no fim. Isto é assim, quem tem um bolo ali para o final é assim. O poema é 1995.
Guardo na algibeira esquerda 2 cometas, uma estrela e uma fotografia do verão de 1995. Nela está o meu pai, ainda jovem, com a camisa aberta e um cerrado entre os dedos. Minha mãe, com um maiô azul, ao lado de um vendedor de milho verde, e ao fundo, meu irmão correndo para o mar. Nesse dia, procurei com os olhos quase fechados a outra margem do oceano. Creio que vi a lua. E de todo o sal que tinha naquela praia, guardei entre os lábios um grão do tamanho do sol. Queimei-me e chorei. Da cicatriz ficou a outra fotografia. Meu irmão caminhando para a imensidão e voltando com um gosto de lágrima e com o corpo enrugado, os cabelos brancos, e pai de 3 meninas. Naquele dia, ninguém morreu. Volta à exposição, eu preciso da ajuda da Gilda, mas queria-vos contar mais uma aventura de hoje. Recebei um mail a dizer que tem um comentário no perfil do seu blog. E o comentário era de um fulano inidentificável que dizia assim: pede autorização aos escritores para ler as palavras que vomitam. Para ler as palavras que vomitam. Sim. E eu respondi: agradeço o seu comentário. Ao fim de 20 e tal anos de blog e de canal do YouTube, finalmente recebo um comentário que me diz que vale a pena. Respondeu para